Boa noite. Boa noite, amigos que estão nos acompanhando também pela internet, no canal da Igreja Adventista das Mangueiras, aqui em Tatuí. É uma alegria podermos estar conectados e neste momento, depois desse louvor que foi apresentado, poder também refletir um pouco sobre a Palavra de Deus e o mundo que nos rodeia, a realidade atual. O título dessa série é Fatos Atuais à Luz das Profecias. Tivemos já 2 domingos, esse é o terceiro. Semana que vem teremos o último dessa série. E estamos analisando aqui como realmente as profecias bíblicas, elas têm se cumprido de forma exata, precisa, porque afinal de contas, elas estão aqui na Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é infalível. O tema dessa noite, na verdade, vai apenas recordar, nós vamos recordar alguns eventos que já vimos na semana passada, assim apenas de passagem, porque são sinais que falar deles é quase que uma obviedade, de tão comuns que já são, porque estão se cumprindo praticamente todos os dias, né? Debaixo do nosso nariz, como se diz. Mas eu quero falar também sobre confiança hoje. Mesmo em um mundo que afunda, num mundo que desaba para um abismo, aparentemente sem fundo, sem solução, nós podemos ter esperança. Se nós temos o nosso Deus conosco, se andamos com Deus, se confiamos nele, se seguramos a mão do nosso Deus. Eu quero convidá-los a lermos juntos o Salmo 121, Salmo 121, só o verso 1, quero que você resista à tentação de ler o verso 2, tá bom? Depois nós vamos voltar a esse verso. Salmo 121. Os amigos que estão em casa, também eu quero convidá-los a tomar a Bíblia aí, pode ser a sua Bíblia no celular também. O importante agora é termos aí o contato com o texto da Palavra de Deus. Salmo 121, verso 1 diz: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Olha para cá, e o verso 2 a gente lê depois. É uma pergunta, né? O salmista, possivelmente o que ele conhecesse de mais imponente, poderoso e aparentemente inamovível, inabalável, fossem as montanhas. Então ele diz: eu levanto os olhos para os montes, quase como esse aqui, quem sabe da tela, né? Se bem que lá, acho que não tinha montes como esse aqui, né? Mas imagina uma montanha, o salmista olhando para ela e perguntando: de onde será que vem o meu socorro? Será que vem dos montes? Será que vem da estabilidade da rocha? De algo grande como a montanha? A resposta nós veremos depois. Eu quero recordar uma história que aconteceu alguns anos atrás. Na verdade foi um dos maiores, dos piores, né, acidentes náuticos dos tempos recentes. Esse aqui era o navio Costa Concórdia, um navio de cruzeiro, lotação para 4.900 pessoas, quase 5.000 pessoas ele comportava. Custou cerca de 450 milhões de euros, a largura de 35,5 metros, comprimento de 293 metros. Das 1.500 cabines, mais de 500 dispunham de varandas voltadas para o mar. Tinha 13 bares. Era muito maior que vários shopping centers, né? Um navio de luxo, desses cruzeiros caríssimos. Costa Concórdia. 2012, no dia 13 de janeiro, após colidir com rochas aqui na Isola del Giglio, na Itália, o navio começou a afundar. Várias pessoas, o navio estava cheio de pessoas, de turistas, né? E de fato, 4.200 pessoas que estavam a bordo, 32 morreram. Não fossem, né, os sistemas de segurança que há hoje, seria uma tragédia comparável, quem sabe até a do Titanic, porque havia mais pessoas até a bordo desse navio aqui. 32 pessoas morreram. Uma cena quase surreal, né? Vejam aí as fotos da época, 2012, né? A paisagem mudou completamente ali, naquela região da Itália. Aí outra cena, né, das chaminés do navio.
tombado. Quem estava na parte de baixo ali, infelizmente, né, 32 pessoas perderam a vida nesse naufrágio. Esse era o capitão, Francesco Schettino. Agora esqueceram já dele, mas na época ele foi realmente alvo de muitas críticas. As notícias, né, deram conta de que ele inclusive tentou fugir dali. O navio, dizem as histórias náuticas que o capitão afunda com o navio, né? Mas esse aí não foi bem assim não, ele tentou fugir até antes das pessoas serem resgatadas. Foi bem complicado, foi preso, né? E o que se contou depois também é que estava lá na cabine de comando com ele essa dançarina, Dominica Semortan, que depois se soube era amante do capitão. Então, a suspeita que ficou no ar é que ele estava talvez querendo se gabar para sua amante, querendo impressioná-la como alguém, como um adolescente, né, meio irresponsável que tenta manobrar o carro de maneira perigosa, mas esquecendo que havia milhares de pessoas sob sua responsabilidade. O que se imagina é que ou ele estava distraído ou quis impressionar aquela garota. Ele não deu atenção aos sinais de alerta que certamente o navio tinha e também o conhecimento que ele tinha da região. Ele é italiano, ali é a costa italiana, havia rochas perigosas. O que ele quis fazer, talvez só os policiais que investigaram o caso devem saber, né? O mundo hoje está mostrando vários sinais de perigo pelo caminho também. E a pergunta que eu quero fazer para vocês aqui na igreja, para você que está em casa, neste momento é: estamos atentos aos sinais que Deus está enviando já faz algum tempo para nós? Porque nós vivemos o tempo do fim já faz algum tempo. Estamos no fim do tempo do fim pelas profecias. Ou estaríamos distraídos com as coisas deste mundo, pecaminosas ou não, mas que talvez estejam tirando o foco e nos fazendo arriscar em águas turbulentas, águas perigosas. Por que perigosas? A vida é perigosa, concorda comigo? Viver é perigoso. A cada momento não sabemos o que vai acontecer conosco, se uma doença vai nos atropelar, se um carro vai nos atropelar, se cederemos, né, às tentações de Satanás. Portanto, viver é perigoso. E é muito arriscado viver sem a certeza de que estamos sob as mãos do nosso Deus. É muito perigoso, eu não sei como é que alguns têm coragem de pela manhã levantar, ir para a escola ou para o trabalho sem pedir a proteção de Deus. Você já pensou nisso? Sem orar, se ajoelhar e colocar os filhos nas mãos de Deus, como os patriarcas faziam, né? Como os servos de Deus fazem. E uma vez que você coloca a sua vida e a dos seus filhos nas mãos de Deus, aí você pode descansar, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós temos que cuidar com as distrações, porque elas nos fazem perder o foco e não perceber os sinais. Alguns já vimos semana passada, né? Se você perdeu a palestra, o sermão da semana passada, está aqui no canal. É só procurar o culto da semana passada e eu analisei ali os sinais do fim na Bíblia. Como por exemplo, guerras, preparativos de guerras, aqui estão os textos, né? Fomes, pestes, doenças, terremotos em vários lugares, aumento do crime e da maldade. O que mais que nós vimos? Acúmulo de riquezas nas mãos de poucas pessoas e maioria pobre. Esse é o mundo desigual em que vivemos. Nós vimos tudo isso semana passada, né? E eu terminei analisando os sinais, dizendo que o sinal maior para nós hoje é o sinal todas as coisas. Ou seja, todos esses sinais ao mesmo tempo acontecendo são evidência da proximidade da volta de Jesus. Ele disse: quando virdes todas essas coisas acontecer, saibam que o fim se aproxima. A injustiça social nesse planeta, poucos com tanto dinheiro e muitos com tão pouco, é um sinal do fim também. É uma injustiça. Temos também conflitos trabalhistas, Tiago capítulo 5, falsa segurança e paz incerta, texto de Paulo também. Pessoas com medo do futuro,
inseguras, tudo isso indica realmente a proximidade da volta de Jesus. Medo do futuro, falsos cristos, falsos profetas, tempos difíceis, vida complicada, estresse. Isso não acontece hoje, né? Como nunca antes, na verdade. O que mais? Busca insaciável de prazeres. 2 Timóteo fala disso, capítulo 3. Leia todo o capítulo 3 de Timóteo, você vai perceber como é um raio-x social, comportamental do nosso planeta hoje. Declínio moral e religioso. Romanos 1, leia todo o capítulo 1 de Romanos. Você vai perceber um raio-x do nosso tempo. Exatamente o que estamos vivendo hoje. Tudo anunciado há mais de 2000 anos. O que nos leva a concluir que vivemos num mundo torto. Num mundo não ideal. Muitas pessoas, como nasceram aqui, só sabem o que existe aqui, acostumadas com essa realidade, talvez nem percebam. Porque elas também estão tortas. E quando você está torto e olha para alguma coisa torta, você acha que ela está reta, né? Mas quando a Bíblia ajusta o nosso foco, nos coloca aprumados, a gente percebe a tortuosidade do mundo. E começa a ansiar pelo mundo reto que virá. Pelo mundo correto, justo, de bondade e de amor que a Bíblia promete. Apocalipse 21, por exemplo, fala desse mundo maravilhoso que nos aguarda. O mundo torto. Veja algumas notícias assim que nos deixam bastante tristes, né? 85 ricos têm dinheiro igual a 3,57 bilhões de pobres no mundo. É isso que você leu mesmo. 85 pessoas ricas têm o equivalente a mais de 3 bilhões de pobres. Olha de novo a desigualdade aí, né? A americana filma o próprio aborto e o vídeo viraliza na web, como se fosse uma brincadeira para expor nas redes sociais. E as pessoas comemorando. Hoje mesmo eu li uma notícia que me deixou estarrecido. Na Filadélfia, Estados Unidos, uma mulher foi estuprada no metrô. E várias pessoas ali em volta filmando a cena. Ninguém chamou a polícia. Aquilo só terminou quando no próximo ponto, os seguranças que viram nas câmeras de segurança prenderam o bandido. As pessoas que estavam em volta não reagiram. Esse é o nosso mundo, gente. O amor se esfriando de quase todos, como disse Jesus que seria. São barbaridades que nos deixam assim, estarrecidos, né? Na França, já faz alguns anos, a lei permite agora que adolescentes pratiquem o aborto indiscriminado, por qualquer motivo. Ninguém vai questionar, vai chegar lá no hospital, quero abortar. Ok, ninguém pergunta nada. Adolescentes. No Brasil, 1 em cada 5 crianças nascidas aqui é filha de uma adolescente. 1 em cada 5 crianças brasileiras nasceu de uma adolescente. Aí você me pergunta, como é que vai ser essa sociedade? Como vão ser criados esses filhos? É o mundo que estamos vendo aqui ao nosso redor, né? Lares totalmente sem estrutura. Crianças crescendo sem uma família estruturada para recebê-la e orientá-la e criá-la. É a sociedade que estamos vivendo. Em que estamos vivendo? Estudantes inglesas recorrem à prostituição para pagar a universidade, sem peso de consciência. Hoje fala-se de um tal de sugar daddy, alguma coisa assim, em que meninas se relacionam sem compromisso com homens mais velhos e ricos em troca de benefícios. Nos meus tempos de jovem e criança isso tinha outro nome. Agora tem um nome chique, complicado, e as pessoas aceitam isso. Eu recebo releases de empresas jornalísticas, né, como editor da revista Vida e Saúde, e de vez em quando aparece um release desse, sobre essas tendências, né? Sugar Daddy. E aí vem uma matéria tratando o assunto como coisa séria, como coisa normal. Como aceitar isso como normal? Suécia estuda fazer lei contra abuso sexual de animais. Não vou nem comentar um negócio desse, né? Estudo: jovens veem pornografia online de 2 a 3 vezes por dia.
Isso é 2013. Hoje a coisa está bem pior, porque após a pandemia, isso se intensificou terrivelmente. E os pais quase nem acompanham mais as coisas. Séries que tem como pano de fundo violência bruta, incesto, nudez, pornografia. E todo mundo assistindo. Modalidades chamadas de casamento, mas que estão muito longe do que a Bíblia estabelece como casamento, como relacionamento, né, heteromonogâmico, criado por Deus lá em Gênesis capítulo 1. E apresentado em toda a Bíblia como padrão de Deus para a humanidade. Agora, não sei quantos estão cientes disso, né? Cuidado com os seus filhos. Round 6, uma série que parece infantil, porque tem ali como pano de fundo, eu estive lendo sobre isso. Gravei um vídeo no meu canal, esse é o título do vídeo. É sangue o tempo todo, morte, violência gratuita. E uma série que deveria ser para adolescentes, o que eu já acho um erro terrível, crianças estão vendo. No celular, no tablet, na TV. E tendo contato com uma violência absurda. Vocês acham que isso não dessensibiliza as crianças e as pessoas? Dessensibiliza tanto que alguns acham que isso aí pode ser chamado de esporte. Destruindo as pessoas, esmurrando as pessoas, arrancando sangue e chamando isso de esporte. É o novo Coliseu? As pessoas estão tão dessensibilizadas, estão tão distraídas por causa do pecado, da violência, da selvageria, que não percebem mais as águas turbulentas em que estão. Talvez estejam tão envolvidas com o pecado que já nem percebem mais os sinais em redor, que Deus envia para mostrar que o caminho é perigoso. Nós precisamos ficar atentos a isso. Eu quero ler com vocês agora Jeremias capítulo 45. Eu gosto desse texto, por vários motivos. Primeiro porque o destinatário da mensagem é um editor. Olha só, eu costumo dizer que é o capítulo que Deus enviou para um editor. Uma mensagem. Quem era esse editor? Baruque. Baruque era o secretário de Jeremias. Jeremias, claro, como profeta, era o mais famoso, o mais conhecido. Muitas vezes, eu pergunto a vocês, quantos aqui costumam pegar um livro e olhar no expediente o nome do editor? Pode falar assim, honestamente. 2, 3 pelo menos, e eu acho que dos 3, 2 levantaram a mão porque são da CPB. E aí a gente cria esse hábito. Quero ver quem é o designer, quem é o editor, quem é o ilustrador, quem fez a capa, né? Mas olha, se você perguntar aí fora, a maioria absoluta não vai nem dizer que, talvez nem saibam que existe um editor. Acham que o texto ele cai do céu pronto e vai ser impresso, né? Não tem ideia do trabalho de bastidor que o editor faz. E o Baruque, como secretário, como copista, como editor, e você sabe que muitos profetas usavam, né, o serviço de secretários. Paulo também fez isso, algumas vezes. Até se suspeita que Paulo tinha problemas visuais que o impediam de escrever muito. Então ele contava muitas vezes com o trabalho de um editor. Não editor nesse caso, um secretário, um copista, né? Alguém para quem ele ditava e a pessoa copiava. Lucas fez esse papel algumas vezes. Quem tem trabalho de bastidor, como eu, como editor, às vezes corre o risco de se sentir talvez não muito valorizado, não muito reconhecido, porque não aparece, porque não é a figura de destaque como o profeta é. E o Baruque, além disso, não que fosse esse o problema dele, na verdade estava até desgostoso com a vida. Olha aí, o secretário de Jeremias estava desanimado, desgostoso com a vida, talvez contemplando os pecados. Eu sei que essas telas que eu mostrei agora há pouco aqui deixam a gente muito chateado com a vida. É um banho de realidade que a gente às vezes evita de ter. Vivemos talvez numa bolha, uma bendita bolha familiar, da igreja, e às vezes esquecemos que aí fora o mundo é selvagem, cheio de rochas pelo caminho. E o Baruque estava triste com a realidade que o rodeava ali.
E aqui eu vejo um carinho tão grande de Deus. E eu quero falar para você que está me assistindo agora, e talvez você se sinta um anônimo, talvez o seu trabalho, como o meu, seja um trabalho mais de bastidor, um trabalho que talvez outros nem percebam que existe, mas que é tão essencial que se faltasse as pessoas perceberiam. Pensa agora, tenta se colocar no lugar de Baruque, porque é para você essa mensagem. Eu vou ler o capítulo inteiro, porque ele é bem curtinho, né? Diz assim: palavra que o profeta Jeremias falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro as palavras ditadas por Jeremias. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito de você, Baruque. Olha para cá, pensa na surpresa do Baruque, porque ele sempre escrevia visões do profeta para povos, para o rei, para outras pessoas importantes. E de repente ele começa, estou imaginando isso aqui agora, essa cena, né? Imaginando, ele começa a escrever, e aí vem a frase: agora é para você, Baruque. Tenta imaginar esse momento, né? Essa surpresa. O que Deus fala para ele? Vamos ver. Verso 3. Você disse, ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não encontro descanso. Será que essa é a tua condição nesse momento? Querido amigo, querida amiga, cansado da vida, gemendo, talvez com a compreensão equivocada de que é Deus que traz isso contra você. Alguns gostam muito da expressão Deus pesou a mão, mas se esquece também que esse mesmo Deus disse que o fardo que Ele coloca é leve, o jugo é suave. É um Deus de mãos pesadas só. E alguns pensam que as desgraças que acontecem são trazidas por Deus. Baruque recebe uma mensagem de Deus dizendo exatamente isso. Você está cansado de gemer, não encontra descanso? Diga-lhe o seguinte, o profeta vai dizer para ele agora: assim diz o Senhor, aquilo que eu construí eu vou demolir, e aquilo que eu plantei eu vou arrancar, e isto em toda a terra. E você está buscando coisas grandes para si mesmo? Não faça isso, porque eis que trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas a você darei a sua vida como despojo, como recompensa, em qualquer lugar para onde você for. Ah, meus amigos, prestem bem atenção. A mensagem de Deus para Baruque, resumidamente, é a seguinte: Baruque, não fique preocupado com fama, com posses, com poder, com influência, essas coisas mundanas que passam logo. Porque esse mundo vai ser destruído, esse mundo vai afundar. Na verdade, esse mundo vai ser consumido pelo fogo, como diz a Bíblia, para um dia, após 1000 anos depois da volta de Jesus, ele ser recriado por Deus. Então não se apegue às coisas deste mundo, não se apegue às coisas desta vida, porque esta vida está com seus dias contados. Este mundo tem prazo de validade, e esse prazo se esgota. O que Deus prometeu para ele é o que Ele promete para nós: a sua vida, ela eu vou preservar. A sua vida será preservada por onde quer que você vá. E talvez a mensagem seja até a seguinte: a sua vida eterna está guardada comigo. Mesmo que você morra para esta vida, você é meu. Eu estou contigo, estou do seu lado. Eu acho que Baruque ficou muito feliz. Eu ficaria muito feliz se eu recebesse, se um capítulo da Bíblia, mesmo que fosse tão pequenininho assim, com quantos versos? 5 versos. Só 5 versos. Como eu ficaria feliz de ter um capítulozinho desse na Bíblia para mim. Baruque teve uma mensagem específica para ele. Secretário, editor, trabalho de bastidor, para Deus não é invisível. Para Deus não é invisível. Deus conhece todos.
O que ele disse para Baruque é o seguinte: Baruque, não fique distraído pelo caminho. Não fique olhando para o lado, para as coisas materiais, para as tentações talvez, para os atrativos mundanos. A coisa mais importante é a sua vida. Não foi o que aquele capitão Schettino fez, né? Na verdade, ele se distraiu totalmente e teve um desfecho fatal para várias pessoas. Vamos ver o que diz o Salmo 121, verso 2 agora, que eu pedi para vocês não lerem antes. Vamos lá? Salmo 121, agora vamos ler o 2. O 1 foi uma pergunta, lembram? Elevo os meus olhos para os montes, é de lá que vem o meu socorro? Qual vai ser a resposta? A resposta está no verso 2, que diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? O nosso socorro não vem de um navio ultra tecnológico, inafundável, porque eles afundam. O nosso socorro não vem de uma montanha gigantesca, porque elas também tremem quando há terremotos, desabam muitas vezes. O nosso socorro não vem de uma conta bancária recheada, porque ela pode acabar um dia. Pode haver um problema na economia mundial, uma doença inesperada, e lá se vai aquilo que foi acumulado. O nosso socorro não vem da saúde física, porque ela também pode acabar. É tão frágil. Pessoas saudáveis e fortes morreram nesta pandemia. O nosso socorro, portanto, vem de onde? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Se nós confiarmos no Deus Criador, aí sim, seremos inabaláveis. Aí sim, nós vamos sobreviver eternamente. Volte a Jeremias agora, capítulo 3, verso 23. Encontramos a mesma ideia aqui nesse capítulo. Jeremias capítulo 3, verso 23. Você que está assistindo em casa também, mais uma vez esse convite aí para você abrir a palavra de Deus e ler junto com a gente, né? Jeremias 3, 23, diz assim a palavra de Deus: na verdade não passa de ilusão o que vem das colinas, das montanhas, o barulho que vem das montanhas. Na verdade a salvação de Israel está no Senhor, o nosso Deus. Viu? A mesma ideia. Não passa de ilusão o que vem dos montes. Você acha que eles são tão grandes, tão imponentes, tão duradouros? Um dia serão estremecidos com a volta de Jesus. Um dia serão destruídos para ser reconstruídos como colinas maravilhosas, como as que havia na terra antes do dilúvio. Portanto, não confiemos naquilo que é humano, confiemos em Deus e não fiquemos distraídos pelo caminho. Deus é capaz de caminhar sobre as águas. O navio pode afundar, mas segurando as mãos de Jesus, não. Você não afunda, você permanece. Porque só o nosso Deus é a rocha estável, a rocha dos séculos, a pedra angular. Esse sim, inamovível, estável, inabalável. Em lugar de confiar em coisas humanas, confie no Deus Todo-Poderoso. Um último texto aqui para a gente refletir, que foi escrito por Ellen White, diz assim: há muitos que estão despreocupados e se acham, por assim dizer, adormecidos. Eles dizem: se a profecia predisse a imposição da observância do domingo, a lei certamente será promulgada. E tendo chegado a essa conclusão, assentam-se em calma expectativa do evento, confortando-se com o pensamento de que Deus protegerá seu povo no tempo de angústia. Mas o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. Como fiéis atalaias, vocês devem dar o aviso ao ver que vem a espada, para que homens e mulheres, pela ignorância, não sigam o rumo
que evitariam se conhecessem a verdade. Nós conhecemos os sinais. Nós podemos ajudar as pessoas que estão navegando por águas perigosas. Se nos calarmos, Deus vai nos cobrar isso. Então temos que usar tudo o que tivermos, a voz, a escrita, a nossa vida, para pregar, advertir, enquanto ainda é tempo. Não basta saber das coisas e cruzar os braços e ver outros afundando nos mares revoltosos da vida. Temos que gritar para eles: amigos, saiam desse barco, é furado. Saia desse caminho, é perigoso, dá na morte. Parece um caminho bom, como diz a Bíblia, mas no final dá em caminhos de morte. Venha para o caminho da esperança. O caminho da esperança é Jesus. Deus nos ajude a ser pessoas que estão no barco certo. Deus nos ajude a não nos distrairmos com o pecado, com as coisas deste mundo corrompido, com aquelas coisas que estavam distraindo Baruque também. Deus nos ajude a manter o foco, olhar só para Jesus e avançar. Neste mundo que afunda, não sejamos nós os que afundarão. Seguremos os braços fortes do Deus que caminha sobre as águas e resgata os náufragos do pecado. Sejamos também pessoas que vão levar avante a mensagem de salvação a todo mundo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, ajuda-nos, Senhor, a não desistir pelo caminho. Ajuda-nos a não desanimar diante de tantas injustiças, tantas misérias neste mundo mau e pecaminoso, mas que possamos olhar para frente, para o alto, contemplar pela fé a volta de Cristo e continuar navegando nessas águas turbulentas, mas guiados por Ti, que és o nosso capitão. Que as distrações do caminho, que os pecados, as tentações, os desejos de grandeza mundana não nos afastem da coisa mais importante, que é a vida eterna. Permaneçamos firmes, não nos barcos frágeis deste mundo, mas no barco poderoso, na nau que Tu estabeleceste, que é a Tua igreja, porque ela vai até o fim. Enfrentará águas tumultuosas, enfrentará icebergs pelo caminho, mas com a Tua presença, ela vai sair vitoriosa. Que permaneçamos firmes também, contigo e com o Teu povo. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.